Gente, então, continuando em relação aos bens da União. Agora, artigo 20, inciso 4, não, inciso 5º, né? Acabamos de ver o 4º, inciso 5º. São bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. São bens da União, já vou ler logo com vocês o 6º, o mar territorial. Olha só, gente, nós temos o território da União, território federal, na verdade, território do Brasil, a gente vê esse nome território terrestre, né? Mas existe uma área que é uma área de território brasileiro, que é uma área não terrestre, que é uma área que a gente chama de marítima, né? Que fica no oceano. Ao longo da costa, você tem a costa do Brasil, e a gente viu a fronteira, né? Fronteira, aquela zona terrestre. Agora, ao longo da costa, para fora e para dentro do oceano, existem duas faixas relevantes, que é a faixa do mar territorial e a faixa da zona econômica exclusiva. Vou pegar aqui o mapa para vocês, para a gente poder situar isso. Mar territorial brasileiro. Olha só, gente. Isso aqui. Estão vendo? Essa... Não dá nem para ver a linha, porque é muito pequenininha. Essa linha de dentro, menor, que é dentro do mar ainda, nós chamamos de mar territorial brasileiro. Isso é território brasileiro. O que significa dizer que é território brasileiro, professor? Significa que você só pode entrar nele com a permissão do Brasil, que o Brasil pode fazer nele, pode exercer sobre ele atos de soberania, que ele é território nacional. Ok? É isso que diz o artigo 20, inciso 6º da Constituição. Tá? Mar territorial. Além disso, o Brasil pode explorar os recursos, não é mais território brasileiro, mas o Brasil pode explorar os recursos naturais da zona econômica exclusiva. A zona econômica exclusiva é essa área bem maior aqui, tá? Essa área bem maior, nós vamos ter a chamada zona econômica exclusiva, que é uma área que, embora não seja território brasileiro, é detida, sobre ela o Brasil exerce o controle na sua exploração. Vocês lembram, professor, mas o que é que isso significa, né? Significa que só pode haver atividade econômica nesta área com permissão do Brasil. Por exemplo, um navio pesqueiro francês pode vir pescar nessa área aqui de zona econômica exclusiva? Não. Mas um navio francês pode transitar por aqui? Pode transitar. Não precisa do controle territorial brasileiro. Agora, exercer atividade econômica só com a permissão do Brasil. Só com a permissão do Brasil. Tá bom? Um outro conceito que é diferente desses dois é o conceito de plataforma continental. O que é a plataforma continental? A plataforma continental é uma parte de continuação do continente, mas submersa. Então, você tem o continente, né? Continente americano. O continente americano, ele vai ter a parte que nós vemos, a parte visível dele, é terrestre, mas ele continua por uma faixa que é submersa. E aí continua. Em algum momento ele acaba. E aí quando ele acaba, aqui você tem aquela zona que é chamada fundo do oceano. O fundo do oceano é uma parte extremamente profunda, que é quando acaba a plataforma continental. Acabou o continente, aí você tem o fundo do oceano. Aqui nesse mapa a gente consegue ver isso, olha só. A gente tem aqui o que seria o fim da zona terrestre, né? Aí você tem a plataforma continental. Acabou a plataforma continental, tem um talude, que começa a cair vertiginosamente a profundidade. E aí nós temos a planície abissal ou o fundo do mar. Aí chegamos ao fundo do mar, efetivamente. Olha só, um outro exemplo aqui. Tá? Litoral, plataforma continental. Professor, dá para ir andando nessa plataforma continental? Não, não dá, tá? É a parte de que navios ainda transitam. Eles ainda circulam por aqui. Então, é profundo.
Só que olha só, mesmo profundo que só, ainda é muito menos profundo que a zona abissal, que esse fundo do mar, tá bom? O fundo do mar, obviamente, é muito mais profundo. Mais um desenho para vocês aqui, olha só. Tá? Fundo do oceano. Tá a luz continental, que é quando vai acabando o continente, plataforma continental. Ok? O que é que a Constituição nos diz? Que os recursos naturais da plataforma continental são do Brasil. Os recursos naturais da plataforma continental são do Brasil. Gente, para ficar mais claro isso, a Constituição foi lá a Constituição já foi feita uma lei para tornar mais claro esses conceitos, tá? É a Lei 8617/93, tá bom? Aí o que a lei vai dizer? Vai definir mar territorial, mar territorial, plataforma continental e zona econômica exclusiva. Vai dizer o artigo 1º. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas. Então, não é tão extenso. Quanto é que dá 12 milhas? Não sei. Eu nunca lembro se é a metade ou é o dobro. Eu acho que é o dobro de quilômetros. 12 milhas para quilômetros. Não chega a ser o dobro, mas enfim, aproximadamente 19 quilômetros, tá? Aqui. Então, nessa faixa de 12 milhas, aproximadamente 19, 20 quilômetros, é mar territorial brasileiro. A partir da linha da baixa mar do litoral continental e insular, do continente ou de ilhas. O que significa isso? Considerando a baixa mar, lembra? Considerando o momento da maré, que a maré seca, que a maré seca. A maré secou, do momento que a maré seca, 20 quilômetros é mar territorial brasileiro. Ok? Zona econômica exclusiva, aquela área que não é território brasileiro, mas só o Brasil controla a sua exploração. Deixa eu ver aqui. A Zona Econômica Exclusiva Brasileira compreende uma faixa que se estende das 12... Por que das 12, professor? Porque é quando acaba o mar territorial. Das 12, acabou o mar territorial, 12, até as 200 milhas, você vai ter a Zona Econômica Exclusiva, tá bom? E aí, vai dizer o artigo 7º, nessa zona o Brasil tem direitos de soberania para fins de exploração, aproveitamento, conservação e gestão de recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas subjacentes, do fundo do mar, subsolo, tá bom? Essa zona o Brasil explora. Plataforma continental. Aqui, artigo 11. A plataforma continental do Brasil compreende o leito e o subsolo. Aquela parte lá, lembra que eu disse? O fundo da plataforma, que ainda é continente. Das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até o limite da borda do continente, até o talude, ou até uma distância de 200 milhas marítimas da linha de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial. Nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinge essa distância. Ou seja, esse aqui é o conceito menos relevante, por quê? Porque ele vai até 200 milhas. Então, é a zona econômica exclusiva. Então, se a plataforma passar das 200 milhas, até 200 milhas. Se ela for menor, ainda assim vai até as 200 milhas. Tá bom? Eu já copiei isso e colei lá no nosso roteiro. Daqui a pouco a gente passa por lá para revisar esses conceitos, tá bom? Ok, gente. Então, 5 e 6. Ok. Ficou claro esse conceito para vocês, gente? Sim? Se não, avisem, tá?
Gente, chegamos a um conceito que também é importante e que é um pouquinho confuso. Os terrenos de marinha. Já ouviram falar de terrenos de marinha? Essa expressão, ela é nova para vocês ou já ouviram falar em algum momento? O que vocês me dizem? O que são terrenos de marinha, gente? Terrenos de marinha são áreas terrestres que ficam sob a influência das marés. E por isso, a Constituição tornou propriedade da União. Então, assim, você tem o litoral, né? Você tem lá a faixa de terra que separa a terra do oceano ou de rios. Enfim, de alguma área de água que sofra a influência das marés. Então, por exemplo, Belém está no oceano? Não, Belém está no rio. Mas Belém sofre a influência das marés? Sim ou não? Sim, sofre. Então, Belém tem terreno de marinha. Atenção, é terreno de marinha e não terreno da marinha. Ah, professor, meu vizinho mora, sei lá, o meu primo mora no terreno da marinha. Não, terreno de marinha. Não é terreno da Marinha do Brasil, é terreno da União com o nome de terreno de marinha, tá bom? Então tá, gente. Pegando a estadinha, 33 metros dentro do território, dentro da terra, né, dentro da faixa de terra, é propriedade da União. Professor, qual maré? Aí, olha só, a lei, quer dizer, um decreto, na verdade, ele pega como referência uma maré, uma enchente que houve em 1831. Olha só, tempão. Foi uma grande enchente, dizem, né? Foi uma grande enchente e tal. E aí, ou seja, encheu muito. E aí, dessa enchente, mais 33 metros dentro do território, é terreno de marinha. Olha o que diz o decreto 9760 de 46. Artigo 2º. São terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros para baixo, não, gente, profundidade é da costa para dentro do território, medidos horizontalmente para a parte da terra, então, do limite para a parte da terra, a partir da posição da linha do pré-mar médio de 1831. O professor não tem como descobrir isso? Tem sim, tá? Então tem como saber. Quando era a linha pré-mar média de 1831? Dá para saber. Então, a partir desta linha, tudo é propriedade da União. Bem, isso aqui gera o problema que nós já vimos lá em cima das ilhas. É propriedade da União, mas o pessoal mora nessa faixa? Mora. É só vocês pensarem em Belém, gente. Gente, muitas áreas de Belém são terrenos de marinha. Muitas áreas de Belém. Boa parte da Cidade Velha, Bernardo Saião, muito daquilo ali, a maioria daqueles terrenos são terrenos de marinha. Qual é o problema? Aquilo ali é propriedade particular ou propriedade pública? Propriedade pública. Paga IPTU, paga. Paga foro, paga. Paga IPTBI, paga. Paga Laudeme, paga. Paga tudo. E não é sua propriedade. Tá? Isso, os urbanistas vão dizer que isso prejudica muito o ordenamento territorial. Muito, muito, muito. É muito difícil organizar a cidade quando é uma cidade cheia de propriedade pública. Vocês vão aprender administrativo que, por exemplo, o município não pode desapropriar terreno da União. Então, você precisa contar com a boa vontade da União para a União, então, ceder lá o terreno para você poder fazer o que você quer. Muito ruim isso, tá bom? Bem, eu disse para vocês que as ilhas que forem sede de municípios não são mais propriedade da União. A minha pergunta é, ainda existe terreno de marinha nessas ilhas? Sim ou não? Essas ilhas continuam sendo terreno de marinha? Continuam tendo terreno de marinha, né? Ou não? O que vocês acham? Não acho nada, professor. Gente,
o STF já decidiu que essas ilhas, com a emenda 46, elas não são todas efetivamente propriedade da União, as ilhas que tiverem sede do município, mas o terreno de marinha continua funcionando. Então, ela pode até ser o centro dela, né, aquela área que não foi alagada e não foi influenciada pelas marés de 1831, pode até ser propriedade particular, mas aquilo que sofre a influência da maré continua sendo terreno de marinha. Deixa eu ver se eu encontro um mapa para vocês. Eu tentei encontrar de Belém, mas eu não encontrei. Os terrenos de marinha de Belém. Mapa de terrenos de marinha. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Ó, não tem não. É difícil conseguir esse mapa, gente. É muito difícil. Olha só, mapa de terreno de marinha. Olha só, estão vendo aqui? Todas essas áreas aqui são áreas que foram alagadas e aí, consequentemente, se tornaram alagadas mais 33 metros, tá? Não é só alagado, não. Alagado mais 33 metros. Olha só, mesma coisa aqui, estão vendo? É difícil conseguir esse mapa, gente. Tá? Enfim, não vou conseguir encontrar. Então, ok? Terreno de marinha. Definido pelo decreto lá 9760. São bens da União os potenciais de energia hidráulica. A área possível de construção de usina hidrelétrica é propriedade da União. São recursos da União, são bens da União, os recursos minerais, inclusive do subsolo. Gente, você conseguiu encontrar petróleo no quintal da sua casa. Vamos supor isso, né? Não vai encontrar, nem cave você não vai encontrar. Mas você conseguiu encontrar lá petróleo no quintal da sua casa. Pergunta, esse petróleo aí é seu e é sua propriedade? Não. E é propriedade da União. Tudo bem. Então, você vai ter no máximo direito a receber alguns poucos recursos, mas não é muita coisa não. Se fosse seu, né? Comparado se fosse seu. São recursos, são bens da União, as cavidades naturais subterrâneas, cavernas e os sítios arqueológicos. O último, gente, são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Hoje nós usamos como expressão mais comum indígenas, né? Mas a Constituição usa índios, agora não tem muito problema. Gente, isso é muito importante, tá? Aquilo que for considerado hoje propriedade indígena, propriedade indígena não, desculpa, terreno utilizado por indígenas, terras indígenas, né? Não é propriedade indígena. Não é. Os terrenos utilizados pelos índios são bens da União e a União permite que os indígenas morem lá como usufrutuários. Eles usam a terra, eles podem morar e tal, mas a propriedade não é deles, a propriedade é da União. Isso é alvo de muitas críticas, muitas críticas. Por quê? Vão dizer, olha, isso é um problema, o índio não pode fazer nada com a terra, porque tudo passa por decisão da União, então ele pode só usar, é de fato, né? O usufrutuário ele vai basicamente usar a propriedade, ele pode nem explorá-la, porque tudo é propriedade da União, como se ele fosse ali um tipo de posseiro, né? Um tipo de possuidor, enfim, sem grandes poderes sobre a terra. Existem até movimentos que pedem que a União transfira a propriedade para essas comunidades. Claro, teria que alterar o artigo 20 da Constituição, mas, enfim, eu acho que também seria uma solução mais justa fazer essa transferência e permitindo que os indígenas tivessem efetivamente propriedade sobre as suas terras, tá? Mas essa é uma discussão longa, longe de ser resolvida. Ok, gente? Bora lá fixar e tocar alguns pontos extras além do artigo 20. Tá. Disse para vocês, né,
artigo... Aqui, pronto. São bens da União, só ressaltando, foz de fronteira, 150 quilômetros a partir do limite territorial, tá bom? Limite territorial terrestre. Se não possuírem proprietário, tá? Se possuir proprietário... Quando eu digo proprietário, gente, associa aqui, proprietário regularizado, tá? Não grileiro. Ah, professor, grileiro é proprietário. Não é, não. Grileiro não é proprietário, tá? Se o cara realmente tem um fundamento jurídico válido para o seu título. São, lembrando, bens dominiais, tá bom? Terras devolutas, aquelas terras que não recebem nenhuma destinação. Além disso, terrenos de marinha, 33 metros medidos da linha da pleamar média de 1131. Lembrando em relação a isso, gente, que com a alteração da emenda 46 de 2005, as ilhas costeiras que sejam sede de municípios não são bens da União mais, ok? Mas o Supremo decidiu que isso não exclui a propriedade da União sobre terrenos de marinha nessas ilhas, tá bom? Essa decisão aqui. Olha o que diz o Supremo. Ao equiparar o regime jurídico patrimonial das ilhas costeiras e que sediados municípios àquele incidente sobre a porção continental do território brasileiro, ou seja, quando a Constituição diz, olha, município que for sede, ilha costeira oceânica que for sede de município, não é propriedade da União. Ela disse, ok, trata igual ao resto do país. Trata igual ao resto do país. Então, a Constituição equiparou as ilhas costeiras ao resto do continente. Isso não interferiu na propriedade da União nos moldes do artigo 20, inciso 7, que é o inciso dos terrenos de marinha. Ok? Então, os terrenos de marinha situados em ilhas continuam protegidos pelo artigo 20, ou seja, continuam sendo terreno, propriedade da União. Claro isso? Quarto, mar territorial, como eu já disse para vocês, do limite territorial contando 12 milhas para o oceano, tá bom? 12 milhas para o oceano. Zona econômica exclusiva, das 12 milhas às 200 milhas. Plataforma, aquilo que compreende o leito e o subsolo das áreas do continente que estão submarinas, submersas. Ok? Gente, último ponto. Terras indígenas, tá? As terras indígenas válidas para fins de propriedade da União são as terras indígenas atuais, tá bom? O STF, na súmula 650, disse, olha, aldeamentos extintos, remotos, não contam para isso. Precisam ser aldeamentos atuais. E atual hoje pelo menos, existente a partir de 1988. O marco que nós utilizamos, o marco temporal para esses aldeamentos é a Constituição de 88, ok? Aldeamentos remotos, lá de trás, não contam, tá bom? Não contam. Professor, até falar aqui, já ouviram falar de uso capião? Quer dizer, desculpa, uso capião não, uso capião daqui a pouco. Já ouviram falar de desapropriação? Sim. O que é desapropriação, Adrine? Em agrário, a gente aprendeu que a desapropriação é feita quando ela se tira a propriedade de alguém por não cumprir a função social. Isso, esse é um dos casos, né? A desapropriação em geral, vou ficar com a primeira parte do teu conceito. A desapropriação em geral é quando um ente público, ele toma a propriedade por algum motivo, que pode ser interesse público, utilidade social, pode ser por descumprimento da função social. Ele toma e indeniza, tá bom? Como se fosse uma aquisição forçada da propriedade. Olha só, gente. Atenção, se
a pessoa começou a usar irregularmente uma terra indígena, sei lá, eu sei que o pessoal, os indígenas moram naquela área, eu fui lá e invadi a área e coloquei uma fazenda minha. Gente, se era terreno indígena, já era propriedade da União. Não vai ser desapropriado, você não vai receber indenização, tá bom? Por quê? Porque as terras indígenas configuram propriedade da União, ok? No entanto, se houver propriedade, lembra? A propriedade que eu disse lá em cima, regular, o cara realmente tinha direito à propriedade. O fazendeiro realmente tinha comprado a área antes dela ser reconhecida como terra indígena. Então, havia regularidade ali, tá bom? E aí, depois, os indígenas acabaram circulando a região e tal. Enfim, virou a área indígena. Precisa demarcar. Neste caso, vai caber desapropriação, tá bom? Então, assim, quando perguntar assim, e aí, demarcar, cabe indenização ou não cabe? Demarcar terra indígena, vai existir desapropriação ou não vai? Depende. Depende se havia propriedade regular ou não. Normalmente, não havia propriedade regular. Normalmente, o cara chegou lá, colocou e não estava nem aí para terra indígena. Aí, filho, tchau, tchau. Agora o cara chegou lá, não, e tinha um título, e comprou o título, estava regularizado, tudinho, e foi lá e implantou a terra indígena. E implantou a fazenda na terra indígena. Sem saber que era terra indígena, aí de novo, totalmente regularizado. Aí, para demarcar, sim, envolve sim desapropriação, tá bom? Só cuidado com isso. Última pergunta, gente, para a gente finalizar a aula de hoje. Em uso de terras da União, ou terras públicas, permite uso capião? Você já viu essa expressão, uso capião? O que é uso capião, Adrine? Isso, não permite. Vocês já ouviram? O que é uso capião? Uso capião é quando você... Pode falar, Adrine, pode falar. É quando a pessoa já está usando aquela propriedade há mais de 10 anos, ou é 15, eu não me lembro. Tem vários prazos. Tem de 2, 5, 10 e 15. Mas isso. E aí ela acaba ganhando, acho que a propriedade Isso, muito também, bem. Isso, justamente isso mesmo. pelo uso. Perfeito, muito bom. É isso mesmo. A uso capião é um tipo de reconhecimento da propriedade pelo uso. Você exerce o uso, exerce a posse de uma área por um certo prazo, que vai variar conforme as circunstâncias, pode ser de 2, 5, 10 ou 15 anos. Geralmente o prazo é o de 5 anos, tá? Mas tem menor de 2 para uma situação bem específica e maiores de 10 e 15. Aí você vai ter o direito de ser proprietário. A Adrien também já respondeu. Não cabe uso capião de bens públicos. Gente, então, se isso tudo que eu citei para vocês, tudo isso que eu citei para vocês, é bem da União, você ficou lá 50 anos. Agora eu vou uso capi. Não vai. Professor, eu invadi uma área que era da União, construí um negócio lá e tal, agora eu quero indenização. Não vai existir. Não existe, tá bom? O STF já até consolidou isso, né? Por exemplo, as margens de rios navegáveis, já dissemos isso, né? Já vimos lá em cima, são de domínio público. Se é de domínio público, você pode usucapiar? Não. Então, você não poderia pegar para você. Por isso, você não vai receber indenização por sair de lá, filho. É você que está irregular, você que tem que ir embora. Tá bom? Pois é, Adrien, aquela área da Federal, toda aí na perimetral, é propriedade federal. Aquilo ali, tudo no entorno da perimetral, é propriedade da União. Então, por exemplo, quem já pegou perimetral, né? Você pega a perimetral, saindo da FPA. Aquele lado direito e boa parte do esquerdo também, os dois lados, mas o direito totalmente, mas o esquerdo um pouco também. Tudo propriedade do governo federal. Aí o pessoal foi lá e construiu. Casa onde? Na calçada federal, porque a calçada era gigantesca, né? E aí, como era uma área de pouco movimento, o pessoal construiu isso no muro da federal, na calçada federal. E aí,
tinha duas opções, né? O governo, considerando a mesma ideia aqui da súmula 479. A União poderia dizer, filho, tchau, vai embora. Pega suas coisas e vai embora. Só que, gente, ia dar um caos, ia ser um caos social e tal. Aí, normalmente, o governo escolhe fazer uma das duas alternativas. Ou ele regulariza, o que é péssimo para a urbanização da cidade, péssimo. E, normalmente, é o que eles fazem, porque é a tarefa mais barata e mais preguiçosa. Eles dizem, olha, você já está aqui, toma o título, fica com a área para ti. E aí não tem calçada, não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem nada. O governo vai lá e toma aqui e te vira agora. O problema é teu, não é meu. E foi o que acabaram fazendo. Enfim, eu sou muito crítico a isso, porque é um pretexto de eu estou ajudando ele a regularizar a sua situação. Você está ajudando, mas você está ajudando muito meia boca, né? Porque você está ajudando a regularizar uma situação que é uma situação muito ruim. Então, por exemplo, naquela parte entre o terceiro portão e o quarto, não tem calçada. As casas ficam literalmente com a porta a 30 centímetros da rua, da pista. Então, assim, é uma situação, para o urbanismo, péssima. Aí algumas, quando houve a duplicação, que não chegou até ali porque não houve um acordo, é isso mesmo. As pessoas ficam caminhando na rua, né? A ciclofaixa virou a calçada e a rua virou a ciclofaixa e não é duplicado aquele finalzinho por causa dessa confusão toda, tá? Mas por quê? Porque a outra opção seria providenciar uma transferência. Dizer, olha, tu vai te dar um outro terreno em outro lugar e tu vai para lá. Só que normalmente o governo tem preguiça de fazer isso, que dá mais trabalho. Enfim, por isso que eu disse, terreno de marinha e propriedade da União dá muito trabalho para a prefeitura e para o município, porque eles desorganizam mais do que organizam a área urbana. Ok, gente? Gente, alguma dúvida sobre a aula de hoje?